Olá, sejam bem-vindos ao Universo Reiki. Eu sou a Bibiana Souza, terapeuta holística, e se você sente afinidade com a minha energia, aqui é o seu lugar. Como prometido no último programa, hoje eu vou falar sobre meditação, né? Este monstrinho que assombra muitas das pessoas que vão fazer Reiki, né? Porque a gente sempre acaba indicando a meditação para a pessoa fazer, né, a resolução dos seus problemas, alcançar o seu autoconhecimento, enfim. E isso acaba sendo um desafio muito grande. Por isso que eu escolhi falar sobre isso hoje. A prática da meditação vem lá do Oriente, né, com o budismo, que é uma filosofia de vida, tá? No budismo, a prática da meditação se chama Zazen, tá? E o objetivo do Zazen é alcançar o Nirvana. O que é o Nirvana? É um estado de paz e tranquilidade. É um estado onde as interferências externas não se sobressaem, não pesem sobre a vida do indivíduo, né? Então, Zazen, meditação, estado de paz e tranquilidade é o Nirvana, que foi atingido por Buda, tá? Então, a meditação, ela é considerada a essência de todas as práticas espirituais, né? Então, através da meditação, a gente consegue estabelecer toda a nossa conexão, evolução e conhecimento espiritual, né? Espiritual, energético, conhecimento de nós mesmos. A primeira coisa, então, que eu quero explicar para vocês em relação à meditação, agora que a gente já sabe um pouquinho, uma leve pincelada da origem, né, deste termo, dessa técnica, dessa prática, é que existe um mito muito grande acerca da meditação, que as pessoas acreditam que meditar é não pensar em nada. O que, convenhamos, é impossível, né? Então, alguém aí já conseguiu não pensar? Desligou a chavezinha do cérebro e não pensou? Não tem como, né? O nosso cérebro não trabalha com o liga e desliga. Ele funciona. A nossa mente está sempre em funcionamento. A gente até gostaria, às vezes, né? De tipo assim, meu Deus, desliga. Pra quê? Né? Mas a gente não consegue. Porque isso não faz parte do nosso ser, tá? Do nosso funcionamento. Então, a meditação não é não pensar em nada, pois não pensar em nada é impossível, tá? A meditação é realmente se conectar com o meu processo, com os meus pensamentos, com as minhas questões, tá? Por isso a meditação é diferente de eu estar, por exemplo, num parque contemplando a natureza. Vou dar um exemplo. Então, eu vou ali no Parque dos Pinheiros, né? Um lugar que tá bonito, revitalizado, um lugar agradável, né? Um dia bonito, eu tenho uma folguinha, eu vou ali. E aí eu vou sentar ali e vou observar. Vou me conectar com a brisa, né? Aquele ventinho agradável, refrescante. Vou observar os animais que estão ali. Vou observar a paisagem, que é muito bonita. Vou observar uma família que está fazendo um piquenique com seu filho, né? Isto não é meditar. Isso é muito agradável, é gostoso, é indicado, né? Faz bem para a saúde, faz bem para a alma. Conecta a gente com a natureza, com o meio que a gente vive, mas a gente não está olhando para dentro. A gente está contemplando o externo. Então, isto também não é meditar, tá? Meditação é diferente. Mas não quer dizer que não seja bom fazer isso. Só estou explicando que não é meditar. Contemplar a natureza é contemplar aquilo que existe fora de mim. E a meditação é contemplar aquilo que existe dentro de mim. É uma viagem para dentro de si mesmo. E aí que tá o desafio, né? Acho que é por isso que talvez assuste tanto, né, indicar
a meditação para alguém? Porque já está bem claro para nós que o autoconhecimento, que as práticas energéticas, como por exemplo o Reiki, que a meditação, que tudo que nos transforma, de alguma forma, é um pouco dolorido, porque nos coloca frente a frente com as nossas questões, frente a frente com quem a gente é, sem aquela película que a gente transparece para os outros, né? Então, nossos medos, nossas inseguranças, nossos pensamentos, nossos traumas, tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente almeja, se aflora. Então, pode vir algumas questões mais doloridas. Mas não olhar para isso também não cura, também não liberta. Então, é importante que a gente possa olhar para isso. Sabendo, então, agora já bem explicadinho, que a meditação é observar a própria mente, observar os próprios pensamentos, né? Vamos entender o porquê que isso é importante. A gente tem um consciente e um subconsciente que nos guiam ao longo da nossa vida, né? Então, a nossa mente, basicamente, que define quem nós somos, o que nós somos, como nós somos, né? Só que se a gente não sabe como funciona a nossa mente, a gente não sabe como controlar ela. E a gente acaba vivendo sob o controle de algo que a gente não tem domínio, né? Então, conhecer a nossa mente através da meditação nos liberta, porque faz a gente compreender a nós mesmos por uma perspectiva que a gente nem tinha imaginado, né? Então, vamos supor que eu estou lá com um problema muito sério e eu quero resolver, né? Mas eu já pensei em todas as possibilidades conscientes possíveis para resolver aquele problema. E nada faz sentido, nada vem na minha mente com que eu possa dizer, realmente, se eu fizer isso, vai dar tudo certo, né? E a meditação, como ela é um mergulho profundo dentro de nós mesmos, ela ativa esse conhecimento da mente a ponto de que a gente possa ver as coisas sob uma nova perspectiva, um novo olhar, conhecer algo desconhecido dentro de mim, que possa me auxiliar nessa resolução desse problema. Então, é um mergulho muito profundo e muito libertador. Eu indico para tudo. Qualquer sintoma que tu tenha na tua vida, insegurança no trabalho, medita. Dificuldade em se relacionar, medita. Dificuldade familiar, medita. Por quê? Porque você vai estar entrando em conexão contigo mesmo. E as respostas, e a libertação, e a resolução do problema estão em você. Mas você não mergulhou o suficiente para descobrir, para aquilo emergir, vir à tona. Então, a meditação é a melhor ferramenta para isso. Lembra que eu falei que ela é a base das práticas espirituais? Por quê? Porque ela amplia a nossa consciência, o nosso conhecimento sobre nós mesmos. E isso acaba gerando um efeito positivo no mundo, né? Então a gente reflete aquilo que tem de liberdade curado em nós para o mundo, o meio em que a gente vive. Então eu separei um passo a passo, assim, né? Uma orientação de como a gente pode fazer essa meditação, né? Também é uma dúvida muito recorrente nas práticas de Reiki, onde eu acabo sempre indicando, né? Eu dou um teminha de casa, que é a meditação, para olhar para aquela situação que a pessoa me trouxe na sessão com mais consciência, né? Tentando trazer uma nova perspectiva, mas as pessoas têm muito receio de tipo assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sou um monge. Ficar meditando. Como é que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz isso. Isso não faz parte da nossa cultura, né? De base. Isso veio de outro local. Eu não aprendi isso na escola. Ou eu vejo na internet um monte de... Parece que tem que meditar e acender não sei quantas velas e não sei quanto... Quando a coisa se torna muito ritualística, quando o externo tem que ter muitos rituais, a gente acaba desmotivando. Então, primeiramente, eu quero te dizer que para meditar, você precisa ter a sua vontade
e o seu corpo e a sua mente. Então, você já tem tudo que precisa, né? Então, você pode sim, se tu já tem alguma habilidade energética com cristais, com incensos, você pode deixar essa experiência mais aconchegante e agradável, mas não é um requisito básico. Você não precisa disso para meditar. Você precisa do seu corpo, da sua mente e da sua vontade de fazer, tá? Então eu não vou ensinar rituais externos aqui. Eu vou ensinar rituais com o seu corpo e a sua mente, tá bom? Então vamos lá. Escolha um local que tenha uma claridade agradável e uma temperatura agradável. Por quê? Para você não ficar muito cansado, né? Ou muito agitado. Então, dependendo da luz que tem aquele local, ou tu vai ficar muito sonolento, se for uma luz muito baixa. Ou se tiver, sei lá, a quantidade de lâmpadas que a gente tem aqui, por exemplo, talvez tu fique meio agitado e não consiga ficar muito tempo parado, né? Então, ali em algum local da tua casa, descubra, né, um ambiente agradável para você, um ambiente legal para você, tá? Você pode fazer, se você quiser, mas não é pré-requisito, uma referência de agradecimento ao local que vai lhe servir para meditar, né? Lembrando que tudo é energia, nós e os locais e os sentimentos também são. A gente pode fazer um agradecimento. Agradecimento a nós mesmos por estarmos nos disponibilizando a esse autoconhecimento, a esse processo lindo. E um agradecimento ao nosso local, que vai nos servir, né, de zazen. Pode pegar uma almofada, então, sentar na pontinha da almofada, né? Cruzar as suas pernas assim no famoso sentar de índio, ou colocar as pernas ao lado, ou sentar numa cadeira. Você vai sentar de acordo com a sua flexibilidade, em uma forma que fique agradável para você. Então, não sou eu ou outra pessoa que está meditando que vai decidir como é bom para você. Então, isso está ao seu alcance, tá? Você pode colocar, após se sentar, você pode colocar as suas mãos nos joelhos assim, apoiadinhas, tá? Para que você deixe a sua coluna ereta, para que você deixe os seus braços acomodados. Então, eles podem pesar aqui, ó, sobre os seus joelhos. Independente se você está sentado numa cadeira, né? Nessa posição aqui, sentado numa cadeira assim, tá? Ou se você está com as suas pernas mais cruzadinhas em cima da cadeira ou da almofada, coloque suas mãos aqui, porque a gente está tentando encontrar uma posição onde a gente fique agradável. Se você tem dificuldade de sentar numa almofada e deixar a sua coluna ereta, escolha um local que tenha apoio para te ajudar, tá? Para te não ficar dolorido. Você pode fazer também, tá? Além dessa posição aqui, você pode colocar as suas mãos aqui, ó, apoiadas uma em cima da outra, ó, com leveza, tá? Tentando encontrar, ó, o aconchego aqui nas costas, nas pernas, no pescoço, nos braços. Então, não é para ser uma posição confortável a ponto que tu durma nos primeiros 2 minutos de meditação e nem desconfortável a ponto que você não aguente. Encontre o seu equilíbrio. Você tem que se conhecer e saber como que vai ficar melhor para você. Aí agora a gente vai trabalhar a nossa respiração, tá? Então a gente vai estar na nossa posição, como a gente preferir, tá? E a gente vai inspirar de forma leve, tá? Então, deixando o ar entrar, segurando 1 ou 2 segundinhos e expirando de uma forma mais ativa. A gente pode expirar tanto pela boca quanto pelo nariz. Algumas práticas, algumas filosofias indicam a respiração, a expiração pela boca, e algumas práticas, como o yoga, por exemplo, como eu aprendi a respiração, né, indicam com o nariz. Então, se identifiquem com alguma e escolham,
tá? O importante aqui é que a inspiração seja leve e a expiração seja ativa, ou seja, vocês vão fazer uma espécie de barulhinho, tá? Não precisa ser assim, ó. Não vai dar certo, vai ficar tonto, tá? Mas assim, ó. Se for com a boca ou se for com o nariz, tá? Então, sintam esse expirar. E no inspirar, leve, normal, tá? Tranquilo? No início, a tua respiração vai ser bem desafiadora, por quê? Porque a gente não costuma respirar consciente, respirar prestando atenção na respiração. Então, no início, tu pode sim sentir um pouco de tontura, né? Aquela vertigem básica, mas não desiste que depois isso flui de forma mais natural, tá? A nossa respiração vai nos conectar com o momento presente, tá? Então, você vai repetir, sentou na sua forma confortável, vai repetir algumas vezes a inspiração e a expiração, tá? Então, inspirou. Lembra de segurar 2 segundinhos e expirar. Então, tu vai repetir isso umas 10, 15 vezes e vai ver como vai ficar confortável nas últimas vezes, tá? Vai ficar observando a sua respiração, então concentrado nela, né? Então, inspira. Poxa, mas quanto tempo eu vou ter que ficar concentrado nela? Nós não estamos contando, nós não estamos preocupados com o tempo. O tempo que for necessário para a sua concentração, tá? E aí você vai observar que... Lembra que eu falei que é impossível não pensar em nada? Você vai observar que vão ter pensamentos na sua mente. De todos os tipos, de todos os jeitos, sobre todos os assuntos. E a meditação é observar esses pensamentos, mas não se apegar neles. É deixar eles chegarem e irem embora. Então, tu vai estar aqui concentrado na tua respiração, né? E aí, vai vir o pensamento de que eu preciso ir no mercado, tá bom, depois eu vou no mercado. Daí agora, meu Deus, semana que vem eu tenho médico, mas tudo bem, depois eu vou pro médico, né? Só semana que vem. Então, deixa eles virem. Observe eles. O que você tá pensando, por que você tá pensando, como você tá pensando, e automaticamente deixem eles ir. E aí vem outro, e aí deixa ir, né? Então, ao contrário do que a gente sempre ouviu falar, não é não pensar em nada, é observar os teus pensamentos, mas não se apegar naquilo, não ficar naquele pensamento por 30 minutos. E outra coisa importante é que tu não precisa ficar meditando 30 minutos por dia. Tu pode fazer isso, observar a tua respiração e os teus pensamentos por 5 minutos, por 10 minutos, por 8, por 7, por 4. Começa de uma forma que fique confortável para você, mas começa. Faz. Te dá essa oportunidade de te libertar de crenças pré-estabelecidas, de limites que na verdade você só precisava de um empurrãozinho para romper os seus limites, de sonhos que tu ainda não conquistou por questões pessoais. Medita. Te dá essa oportunidade de observar a tua própria mente, de conhecer ela, de dominar ela, de entender ela, de libertar ela, tá? Então, não importa quanto tempo tu vai ficar, o que importa é que você faça. Outra coisa que está bastante disponível para nós agora, com essas facilidades tecnológicas, vocês podem fazer meditação guiada. A longo prazo,
não é indicado que a gente só faça meditações guiadas. Por quê? Porque a gente não aprende nunca a controlar a própria mente, a gente está sempre deixando outra pessoa controlar. Mas para iniciar no processo meditativo é maravilhoso. Coloca lá no YouTube, meditação guiada para elevar a autoestima. Vai ter um monte. Escolhe uma. Meditação guiada para romper padrões de comportamento. Meditação guiada para acalmar a ansiedade. Meditação guiada para aprender a me relacionar melhor. O assunto que vocês imaginarem e que vocês necessitarem, na internet existe uma meditação guiada para aquilo. E aí o próprio guia da meditação vai te colocar na posição confortável, ele vai te ensinar a respirar. Então é um auxílio, né? Então façam isso, se deem esta oportunidade, né? Eu queria que pelo menos 90% das pessoas que eu indico a meditação realmente colocassem isso em prática no seu dia a dia para ver o quão melhor elas vão se sentir em relação à vida. O quanto os desafios continuarão desafios, mas ela vai conseguir resolver eles por uma perspectiva incrível, que vai estar conectada com a própria essência da pessoa. Então lembrem, a meditação é um olhar para dentro, é um se conectar consigo, com os seus pensamentos, com as suas emoções, com as suas memórias, por que não? Tá lá sentado meditando, vai vir memórias? Vai vir memórias. Talvez venha de coisas que vocês nem lembravam antes de meditar. Olhe para essas memórias, mas não se apegue a elas. Deixem elas vir e ir. Receba-as e liberte-as. E vocês vão começar a perceber como a mente de vocês funciona. Outra dica bacana, tá? Se vocês forem procurar uma meditação guiada na internet, ou se vocês quiserem meditar ouvindo uma música, nada disso é necessário, tá? É só se for ajudar vocês. Coloquem um mantra, coloquem alguma música elevada de relaxamento, de conexão, para ajudar nisso, tá? Então, para finalizar, eu vou fazer as respirações aqui com vocês, tá? E peço para que vocês façam de 10 a 15 repetições do que a gente vai começar agora, tá bem? Então eu vou colocar aqui um mantra, tá? Pra gente poder fazer essas respirações. E não esqueçam, se deem a oportunidade de fazer de 10 a 15 respirações para vocês verem como vocês vão iniciar o exercício e terminar o exercício de uma forma completamente diferente, completamente mais conectada e mais tranquila. Vamos lá para a nossa posição. Sentados confortavelmente. Coluna ereta. Pode fechar os olhos se quiser. Inspirando. Expirando.